Olá, irmãos, a paz do Senhor, um dia abençoado para todos. Hoje nós queremos estar trazendo uma palavra ao coração daqueles que estão nos ouvindo, aqueles que vão nos assistir. E eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração na manhã de ontem. E a gente sabe que nós estamos aí, passando por momentos difíceis, e os irmãos tenham a consciência, que esse momento difícil ele é para todos. Às vezes nós achamos que a coisa está difícil só para a gente, e nós precisamos entender, que a dificuldade, os problemas, eles não são um privilégio só nosso, mas de todos aqueles que estão passando por essa pandemia, por essas lutas que nós temos enfrentado. E eu gostaria de deixar um texto com os irmãos que está lá em Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 6. Ele diz assim: a inconstância dos Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que tenho pregado, seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Nós queremos dizer à igreja, queremos trazer essa reflexão em relação ao nosso relacionamento com Deus. Queridos, o que é que nós podemos, o que fazer com aqueles que infelizmente não perseveram na fé? É interessante que quando Paulo ele começa a escrever as suas cartas, as cartas aos Gálatas, a Éfeso, as igrejas a quais ele já tinha passado, ele foi um fundador dessas igrejas, levou a palavra do Senhor àquelas as pessoas que ali estavam. E Paulo agora, à distância, ele começa a receber notícia de algumas coisas que estão acontecendo dentro daquelas igrejas. Então Paulo começa a escrever as suas cartas. Então quando Paulo escreve essa carta à igreja de Gálatas, ele está muito preocupado com o que estava acontecendo dentro da igreja. E a grande pergunta de Paulo é que o que é que estava acontecendo com os irmãos, que rapidamente deixavam de seguir o evangelho, de fazer a vontade de Deus e mudavam rapidamente para um outro tipo de posicionamento, de atitude, diferente daqueles que eles acabaram de ouvir do próprio apóstolo Paulo. Então a grande pergunta que nós fazemos é o que fazer com aqueles que infelizmente não perseveram na fé. Paulo, nesta carta, ele fala da admiração, da surpresa. Creia que se o apóstolo Paulo, eu fico imaginando se o apóstolo Paulo vivesse nos nossos dias de hoje, se o apóstolo Paulo ele fosse o dirigente, o pastor, o responsável por uma igreja, uma comunidade cristã, o que Paulo escreveria, talvez no sermão de domingo ou no edital de um boletim da igreja, ou mesmo prestando as suas relatórios a quem ele estivesse subordinado.
ele dizendo que ele estava muito surpreso como a maneira que o povo, recebendo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, de repente, qualquer coisa, qualquer vento de doutrina que passava dentro dessa própria igreja, esses irmãos começaram a deixar ou não perseveraram na sã doutrina. E é interessante que Paulo ele fala que ele admira-se que esteja passando tão depressa de um momento para o outro, né? Nós estamos às vezes dentro de um contexto bíblico e de repente um barulho que se faz, nós deixamos de prestar atenção naquilo para ver aquilo que nos chamou a atenção. Talvez seja essa comparação que Paulo está falando. Paulo havia pregado o evangelho, Paulo havia ensinado a salvação em Cristo, e esses irmãos, eles estavam rapidamente deixando o evangelho da graça, passando para outro evangelho. Havia um evangelho paralelo àquele evangelho que Paulo havia pregado. Então, o que Paulo está dizendo é que ele estava surpreso com a rapidez com que os irmãos estavam deixando a sua fé cristã para estarem se aliando um evangelho paralelo, um evangelho que Paulo vai chegar no final aí dizendo que é um evangelho maldito. Então, quando nós paramos, né, para pensar nessa postura do apóstolo Paulo e nessa comparação que eu disse, se Paulo vivesse nos nossos dias de hoje, irmãos, provavelmente Paulo viveria um momento de plena depressão, com a inconstância e a velocidade como as coisas acontecem hoje nos nossos dias. A preocupação de Paulo era que esses irmãos estavam deixando de seguir o evangelho da graça. Eles estavam deixando de viver o evangelho legítimo, ou aquele evangelho que realmente é capaz de mudar a vida das pessoas. Uma vez eu ouvi uma frase de alguém dizendo assim, que o carnaval desviou o fiel da verdade. Mas, a bem da verdade, a frase, quando o autor dela ele coloca, ele quer dizer fazendo o contrário. O carnaval ele não desvia, o carnaval revela o infiel que está, às vezes, dentro da igreja. A palavra inconstância, que está aí no subtítulo desse texto que nós lemos, traz a ideia daqueles irmãos de igreja que não têm firmeza, né? O significado da palavra inconstância da pessoa que ela não tem firmeza, e que tem uma tendência de mudar de opinião ou de ideia. Ou seja, nós estamos indo nessa direção, ela está indo com a gente, mas de repente apareceu uma oportunidade que possa atender às suas necessidades e seus pedidos, rapidamente ela muda de opinião ou muda de ideia. Era isso que a igreja de Gálatas, alguns irmãos da igreja de Gálatas estavam fazendo. Enquanto eles estavam ali dentro da igreja, né, seguindo ao Senhor, e apareceu uma oportunidade ou um evangelho paralelo, como eu disse, que satisfazia mais as suas necessidades, que atendia à sua vontade própria, eles começaram a viver rapidamente essa mudança de evangelho. É por isso que Paulo está falando que eles são inconstantes, ou seja, que mudam de opinião ou de ideia rapidamente. Essa pandemia ela tem tido, entre outros motivos, mostrado essa face nas igrejas. Irmãos se desviando, fé diminuída e muitos, creio, estão deixando as igrejas. As pessoas estão afastando da igreja. O período em que nós ficamos aí sem poder nos reunir no templo chamado igreja, contribuiu para que esses irmãos se acomodassem na sua fé. Ou seja, passavam-se domingos, a semana, não tinha o trabalho na igreja, no domingo o culto online,
assistir ali, né, como a gente sabe que acaba assistindo, né? Sai para tomar um café, sai para ir no banheiro, pega o celular e vai para algum lugar, deixa a televisão ligada. E isso foi trazendo o quê? Uma acomodação ao coração das pessoas. Então, o que a gente tem visto é que essa pandemia ela tem mostrado que a fé desses irmãos ela não era constante, era uma fé inconstante, era uma fé em que eles viviam de algo momentâneo. Vamos estar juntos, vamos estar cantando, vamos estar louvando, vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Mas no momento em que nós nos afastamos, né, pelo isolamento social, o distanciamento, isso trouxe esfriamento na fé desses irmãos. E a nossa preocupação é de como acender novamente a chama do Espírito no coração dessas pessoas. É por isso que quando eu comecei essa ministração, eu disse o que nós podemos fazer com aqueles que infelizmente não têm perseverado, ou seja, têm mantido fiel na palavra do Senhor. Nós temos notícias de igrejas que não estão conseguindo cumprir as suas obrigações básicas. Desculpe. Conseguindo cumprir as suas obrigações básicas por causa do abandono e a infidelidade de seus membros. Irmãos, a gente faz parte de uma região, a gente conversa com pastores e as notícias são alarmantes, porque a gente tem visto pastores que estão passando por momentos difíceis mesmo, de sobrevivência, né? de como cuidar da família ou de como suprir as suas necessidades. E as igrejas que estão onde estão acontecendo isso, as informações desses pastores basicamente são os abandonos, né? As pessoas estão deixando de ir à igreja, de estar na igreja e, consequentemente, né, estão deixando de ser fiéis ao Senhor. E quando eu falo fiel aqui, eu não estou falando só da questão financeira, eu estou falando da questão de estar presente, né, de estar ali junto com os irmãos para glorificar o nome do Senhor. Olha o que diz aí o versículo 7. O versículo 7 diz assim: o qual não é outro que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo está dizendo que naquela igreja havia alguns que perturbavam com o único objetivo de desviar os crentes da igreja. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado em relação às pessoas que estão à nossa volta. Às vezes nós, onde nós trabalhamos ou onde se estuda, às vezes a gente cria um grupo de pessoas e no meio daquelas pessoas são colocadas pelo inimigo da tua alma, o inimigo de Deus. Eles se colocam para que possa perturbar e que possa tirar a sua firmeza no caminho do Senhor. Nós temos visto, irmãos, e isso infelizmente pessoas usando até redes sociais para falar mal da igreja. A gente acompanha as redes sociais. Esse dia eu vi uma pessoa dizendo que os pastores deveriam abrir mão de seus salários, né, para ajudar na pandemia. E eu ouvi isso de uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que eu admiro, e eu até conversei com ela em particular, porque às vezes nós queremos cobrar de alguém algo que nós não fazemos. Então a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, porque às vezes pessoas que estão à sua volta, pessoas que se dizem seu amigo, são como esse que Paulo está dizendo, são pessoas que o motivo delas de estarem junto com você é perturbar ou perverter a sua fé em Cristo. Eu sei que talvez as pessoas vão falar assim, isso é conversa de pastor, isso é conversa... Não, isso é o que a Bíblia está dizendo. Às vezes tem pessoas que estão à nossa volta, que o único objetivo dela, talvez elas nem percebam isso e talvez nem saibam que estão fazendo isso, mas é de nos afastar.
da presença do Senhor. Sei que tem muitos aproveitadores aí, né? Homens que se dizem homens de Deus, que aproveitam da boa fé, né? E que essas atitudes elas têm levado a que muitos possam se desviar. Mas o que Paulo diz é que eu preciso do discernimento para julgar quando é Deus ou perturbador do Evangelho. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós pregamos, tudo aquilo que nós vivemos como cristão, ele deve passar por esse dom do discernimento, para que nós possamos entender se realmente estamos fazendo a vontade de Deus ou estamos fazendo a vontade desses perturbadores do Evangelho. Lembra de Pedro? Pedro, certa vez, quando Jesus falava, né, da sua partida, do seu martírio ou da sua morte, da sua ressurreição, Pedro olha para ele e diz: Senhor, de modo algum permitiremos ou permitirei que o Senhor passe por estas coisas. Jesus olha para Pedro e diz assim: arreda-te, Satanás, tu não cogita das coisas de Deus. Irmãos, tomem bastante cuidado com as pessoas que estão à sua volta, porque de repente são pessoas que estão perturbando a sã doutrina que está em você e pervertendo o evangelho a qual você servia. Querido, nós estamos em constante guerra espiritual. O ser humano, né, nós como cristãos, nós vivemos em constante batalha espiritual. Se não nos fortalecermos, seremos facilmente derrotados. Se você se você está aí em volta de uma fogueira e você pegar uma madeira que está em chama e afastar ela das outras, ela vai perdendo calor, o fogo vai se apagar, a brasa vai ficar ali um pouco tempo se consumindo, mas por causa da falta de calor de onde ela estava, ela vai acabar se apagando. E assim somos nós, quando nós nos afastamos da presença do Senhor, quando nós afastamos da comunhão da igreja, nós vamos nos esfriando, nós vamos nos acomodando. Então nós começamos a achar coisas mais importantes do que estar na presença do Senhor, coisas mais importantes do que ler a palavra, de orar, daquele momento de fé. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado e buscar esse dom do discernimento para que nós não possamos ser derrotados, né, facilmente pelo inimigo. E a gente tem visto aí muitas pessoas doentes, com depressão, esfriamento da fé, né? Existe esse evangelho da facilidade, né? E uma das críticas que tem sido muito feita aí nas redes sociais é onde estão aquelas igrejas que curavam isso ou aquilo, né? E que tiveram que também fechar os seus templos, né? Porque existe esse evangelho da facilidade para se viver, onde você possa ter a liberdade. Olha, você pode fazer o que você quiser. A palavra do Senhor, ela vai trazer uma diretriz, ela vai trazer um norte para que nós possamos caminhar com o Senhor em plena comunhão com Deus, comunhão com a igreja. Eu não estou falando aqui de dogmas, eu não estou falando aqui de usos e costumes da igreja, eu estou falando daquilo que a palavra de Deus traz para nós. E Paulo está dizendo que na igreja de Gálatas havia um evangelho que estava desviando os irmãos. E ele caminha lá para o final aí do versículo, no versículo 8, ele diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, prega o evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema. Anátema significa maldito. Então Paulo está dizendo que mesmo que ele, ou que um anjo, viesse trazer um evangelho ou uma boa nova, que não se enquadra dentro daquilo que a palavra do Senhor traz,
que seja considerado maldito. Então, quando nós ouvimos no nosso ouvido, para que estar na igreja, ou por que fazer isso, ou por que fazer aquilo, irmãos, tenha o dom do discernimento, discirna, né, se isso realmente é a vontade de Deus. Se não for, considere essa palavra, não a pessoa maldita, mas aquilo que ela está trazendo para você é algo maldito e que está te desvirtuando do caminho do Senhor. E eu quero finalizar essa mensagem com as recomendações que Paulo traz para nós. Firmeza, constância e atitude cristã, como o Evangelho de Cristo. É cristão? Segue o Evangelho? Firmeza, constância e atitude cristã. Esse dia eu estou preparando uma mensagem aqui falando sobre o bom samaritano. A gente vê ali o religioso, que é o sacerdote, e o levita. Eles não têm atitude cristã para aquela pessoa que está necessitada. Eles passam de largo. Nós como cristãos, nós não podemos viver essa vida de largo. É claro que nesses momentos que nós estamos passando aí, a gente não pode ficar se expondo muito, mas nós precisamos buscar a direção de Deus para que nós possamos fazer a vontade do Senhor. As boas novas de Cristo, as boas novas de Cristo no mundo, é que o Senhor diz para nós que nós teríamos aflições. Jesus não te prometeu o mar de rosa. Mas ele te dá uma palavra lá em Apocalipse que ele diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não busque a coroa deste mundo, não busque o reconhecimento deste mundo, não busque os tesouros deste mundo. O nosso tesouro, a nossa coroa, ela é algo celestial, é algo de Deus. O Senhor diz que quando apresentarmos diante do Senhor, nós receberemos o nosso galardão. Então não fique esperando mimos, do mundo em que nós vivemos, mas que você possa viver a sua vida com constância, firmeza, a sua vida com atitude cristã diante da palavra do Senhor, diante da comunidade em que você viva, para que você possa ser essa carta aberta que Paulo vai dizer lá no livro de Hebreus, quando ele diz, nós somos uma carta aberta e lida pelo mundo. E quando nós somos assim, quando nós nos portamos desta forma, as pessoas que estarão nos vendo, nos assistindo ou nos ouvindo, elas vão perceber a diferença daquilo que o Evangelho pode fazer na sua vida. Digo com todas as palavras, o que Paulo encerra o versículo 9. Ele diz assim: como já dissemos, e ele volta a repetir, se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. O evangelho que você recebeu é que Jesus veio ao mundo, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai intercedendo por nós. E a nós cabe a cada um reconhecer esse sacrifício. Paulo, ele escrevendo a carta aos Coríntios, ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã o Evangelho, ou é vã a nossa pregação. Então nós temos que ter essa firmeza, nós temos que ter essa convicção que o verdadeiro Evangelho é aquele em que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E para que nós possamos chegar à glória eterna com o Senhor, nós precisamos passar por esse caminho chamado Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar, que você tenha um momento de reflexão com o Senhor e que o Senhor possa te abençoar e que o Senhor esteja guardando a sua vida, que o Senhor esteja protegendo a cada um de nós. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, ó Deus, por essa palavra. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer firmeza, que o Senhor, ó Deus, possa trazer discernimento aos nossos corações, que nós possamos viver, ó Deus, de modo que nós possamos
adorar ao Senhor, que possamos servir ao Senhor. Pai, nós te pedimos, ó Deus, por aquelas pessoas que têm se esfriado na fé, nós te pedimos, ó Pai, acenda a chama do Espírito na vida dessas pessoas. Pai, tu não permita, Senhor, que o perturbador, aquele que afasta, Senhor, o homem da tua presença, possa ter acesso aos nossos corações. Pai, acampa os teus anjos em volta das nossas vidas. Retira de nós, ó Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor e que nós possamos, ó Deus, a cada dia adorar o Senhor em espírito e em verdade. Dá-nos, ó Deus, um dia abençoado. Dá-nos, ó Deus, uma tarde maravilhosa diante do Senhor e que nós possamos, ó Deus, reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. Muito obrigado por tudo, obrigado por esta palavra, obrigado, ó Deus, pelos ensinamentos que o Senhor nos dá através da tua palavra. Pai, guarda a tua igreja. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão passando por lutas, por dificuldade, por problemas, Senhor, de toda sorte, que o nome de Jesus seja glorificado na vida de cada um de nós. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.